Olá, minha querida, seja muito bem-vinda ao Chá Chamadas para Adorar. Esse é mais um episódio maravilhoso. Eu sou Rafaela Marques, sou consultora de imagem. Deus me chamou para ajudar mulheres a transformar a sua vida através da imagem e também me chamou para ajudar mulheres a transformar a sua fé através da palavra. Então hoje eu quero falar para você uma palavra que Deus colocou no meu coração e trouxe uma palavra. Sabe aquela palavra tiro, porrada e bomba? Aquela palavra que é para trazer impacto na sua vida, que uma frase vai mudar a tua mentalidade, o seu comportamento a partir de hoje? Pois é, presta atenção no que Deus falou aqui, porque antes de falar com você, pode ter certeza que Ele falou comigo também, tá? Olha só, Provérbios 16, versículo 23. Presta bem atenção no que fala aqui, ó. O coração do sábio ensina a sua boca e acrescenta o aprendizado aos seus lábios. Isso é a minha tradução, é a tradução da minha Bíblia, né? Que é a Bíblia King James. Talvez você tenha uma outra tradução e eu vou trazer esse versículo em uma outra tradução. O homem sábio pensa antes de falar, por isso que ele diz, convence mais. É forte, né? Eu acredito que só com esse versículo você já olharia e diria assim, Rafaela, não precisa pregar mais, não precisa trazer uma palavra mais, não precisa aprofundar porque eu já entendi. Se eu sou esperta, eu já entendo rapidamente o que Deus quer falar aqui. E foi assim, o Espírito Santo me disse que traria, né, palavras aqui nesse dia a dia com você, muito rápidas, muito práticas, assim, ó, para você não ter nem dificuldade de pensar e entender. É para ser assertivo, é para fazer assim, ó, com a tua mente, sabe? Presta atenção, o coração do sábio ensina a sua boca e acrescenta o aprendizado aos seus lábios. Primeiro, quem é uma pessoa sábia? Você é uma mulher sábia? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Deus, glória a Deus por essa palavra, o coração do sábio acrescenta a palavra à sua boca. Amém, isso é pra mim. Mas a pergunta que você tem que se fazer é, você é uma mulher sábia? A Bíblia diz, né, que a mulher sábia edifica a casa. A mulher sábia tem comportamentos interessantes. Vamos falar aqui qual é o perfil de uma mulher sábia, né? A mulher sábia, ela pensa antes de falar. Então eu vou falar você que é sábia, precisa pensar antes de falar. Você que é sábia, precisa pensar antes de reagir. Eu acredito muito no que a Bíblia diz. E olha só que interessante, eu vou repetir o versículo, olha só. Na sua linguagem, o homem sábio pensa antes de falar. Por isso que ele diz, convence mais. Olha só. Se Deus está se preocupando em orientar cada uma de nós sobre aquilo que a gente fala, é porque nem tudo que você fala deve ser dito. Nem tudo aquilo que você abre a boca para falar e jogar ao mundo deve ser dito. A Bíblia fala o quê? Que você tem que pensar. O coração do sábio ensina a sua boca e acrescenta aprendizado aos seus lábios. Na versão que vocês têm, o homem sábio pensa antes de falar. Então, eu não posso falar tudo o que eu quero. Eu não posso reagir às circunstâncias e às situações falando qualquer coisa. E dentro dessa frase, ela se encaixa em contextos inimagináveis. Então eu vou dar 3 cenários aqui, 3 contextos. Você que é mãe, seu filho te estressou, seu filho tirou sua razão, seu filho acabou com a tua paciência naquele dia. Como é que você reagiu? Seu menino assim assado, seu não sei o que, né? Porque depois que sai da igreja, às vezes tem pessoas que se transformam em outros seres de planetas distintos, né? Então a pessoa começa a falar palavrão, começa a ser muito grossa, né? Tem mulher que começa a tratar mal as pessoas, tem pessoas que esquecem o que Deus orienta de comportamento que a gente tenha e começa a ter outros tipos de comportamentos. Tem pessoas, enfim, de várias situações. Mas como é que você reage quando seu filho faz uma coisa, cria uma situação que você não queria, né? E isso é uma coisa constante na vida das mães, muitas das vezes. Qual a palavra que sai da sua boca? A palavra que sai da sua boca edifica ou educa seu filho, sua filha?
Ou você lança uma palavra de maldição, seu burro, sua burra, você não é inteligente, você não aprende nunca, você não faz o que eu mando, você não escuta, você não presta atenção, você não caminha, você não vai pra frente, você não me obedece, você não me respeita. É isso que sai da sua boca? Mãe, presta atenção, a palavra, ela entra numa atmosfera espiritual no universo e ela é direcionada para algum lugar. Não pense que aquilo que você fala simplesmente vai embora. Ops, saiu. Deus, ele não brinca, a palavra de Deus não brinca. Então, se Deus está trazendo essa recomendação para você pensar antes de falar, é porque se você fala o que não deve, essa palavra vai ter uma semente. E possivelmente pode ter uma colheita que você vai ficar muito frustrada com o resultado. Você tá entendendo? Então, se você começa a reagir de forma diferente às circunstâncias, às situações causadas muitas das vezes pelos seus filhos, você provavelmente vai educar, mas você vai edificar. A Bíblia fala, a mulher sábia edifica sua casa e a tola destrói. Você acha que a Bíblia não está mencionando a frase que você cita no dia a dia? Não está falando também das palavras que saem da sua boca? Tá, tudo está conectado. E você libera uma palavra para sua filha, para o seu filho, para os seus filhos, para sua família, que muitas das vezes vai trazer uma maldição, vai trazer um mau comportamento, vai piorar situações, ou até a longo prazo, não só no momento, mas a longo prazo. Então, pensa antes de falar, tá? Segundo cenário onde eu quero falar para você pensar antes de falar. Você que é casada, você que tem uma pessoa, um companheiro na sua vida, né? Normalmente, pessoas que têm mais intimidade com a gente, é natural você falar muitas das vezes, né? Sem pensar tanto, sem direcionar tanto aquilo que você está falando. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sem pensar, falando, você pode magoar, você pode causar um trauma, você pode destruir um sonho, você pode paralisar uma pessoa, você pode mostrar para uma pessoa que tem um potencial enorme, com uma palavra errada, essa pessoa não se desenvolver, não ir para frente, abortar um sonho, abortar uma missão, abortar um propósito e um projeto de Deus que Deus colocou na vida dela. Só que nesse momento, às vezes, essa pessoa ainda não desenvolveu o processo, ainda não desenvolveu o projeto completo, ainda não se desenvolveu. E aí, antes do sonho realmente brotar, né, que começou a nascer, ele morre. Deixa eu te dizer uma coisa, quem é que vai pagar por isso em algum momento? É você. Por quê? Porque a palavra, ela tem um destino. Você lembra? A sua palavra tem destino. A sua palavra, ela sai da sua boca e ela vai para algum lugar. Ela tem que entrar em algum lugar, ela tem que ter um destino. Então, se você abençoa, você é abençoada. Se você amaldiçoa, toma muito cuidado com as coisas que você diz. Porque provavelmente é muito possível que aquilo que você falou não entre na vida da pessoa. Pode até voltar para você, né? Muitas vezes, dependendo da vida da pessoa, pode entrar na vida dela. Não sei quem você é, mas vamos dizer, você é esposa, você é namorada, ou você, né, tem uma relação muito íntima com uma pessoa importante. A palavra, ela tem poder. Quanto maior a intimidade que você tem com uma pessoa, maior a facilidade de falar, não é mesmo? Presta muita atenção. Eu acredito fortemente que esse versículo, ele se alinha muito mais a esse tipo de situação. Porque quando a gente tem uma intimidade com pessoas, seja de qualquer tipo de relacionamento, você tem facilidade de falar, você tem facilidade de expor, você tem facilidade de colocar para fora alguma coisa. Quando a gente tá no meio de desconhecidos, o que você costuma fazer? Seu comportamento muda, sua postura muda, você costuma até ficar reta, né? Sua voz muda, sua preparação para falar com as pessoas é diferente, você se arma, você cria um cenário para falar com desconhecidos. Então, geralmente, você pensa antes de falar com desconhecidos. Ai, Rafa, mas às vezes eu falo besteira. Ok, você pensou? Você pensou. Às vezes você é uma pessoa armada para falar com desconhecidos, tem a resposta na ponta da língua. Às vezes você é aquela pessoa que tem muito cuidado para falar com desconhecidos, né? Porque o comportamento muda. Agora, eu acredito fortemente que esse versículo se encaixa principalmente na nossa
Intimidade, como assim? Nos relacionamentos mais íntimos que a gente tem. Você sabia que os maiores traumas, eles não são causados por estranhos? Pesquise sobre isso. Se você fizer uma pergunta para psicólogos, a turma que estuda psicologia, você vai ver que o número de pessoas que sofreram traumas, abusos em alguma área, situação ou circunstância da vida, ou que estão com ansiedade ou com depressão por conta de pessoas e de situações, viveram situações com pessoas próximas, com pessoas íntimas. Então, muitas das vezes, o maior trauma vem da pessoa próxima. E pode ser você, essa pessoa próxima, que está causando mal a alguém. Você sabia? Já parou para perguntar para o seu marido, para o seu filho, para sua mãe, o que você já falou que magoou essas pessoas? Que comportamento que você já teve que magoou essas pessoas? Se você já falou alguma coisa que fez essa pessoa desistir de um sonho, de um projeto, de um propósito, você já se perguntou? Eu não, Rafa, eu nunca falei. Então pergunta para essa pessoa, termina de assistir o vídeo e pergunta para essa pessoa. Muitas das vezes você é a pessoa, ou existem pessoas próximas a você que estão falando coisas que estão destruindo sonhos, planos, projetos que Deus tem preparado para a sua vida. Cuidado com o que você fala. A intimidade, ela faz com que a gente tenha uma facilidade muito grande de falar. Então você precisa ter um cuidado muito grande de falar. Por que a Bíblia está falando para você pensar antes de falar? Porque se você tem intimidade com uma pessoa, é muito fácil você falar o que pensa. Até aí tudo bem. Mas quando você começa a falar o que você não deve, aí é um problema muito sério. E lembra que eu disse? A palavra, eu imagino a palavra como um pássaro, ela voa, ela tem asas e voa, ela tem que voar para algum lugar. Então, muitas das vezes a sua palavra negativa, errada, seu conselho errado, seu pensamento errado, seu comportamento errado, sua raiva, sua grosseria, sua brutalidade, sua má informação, né, distribuindo aí para as pessoas, pode destruir sonhos, projetos, pode destruir vidas, ou às vezes até o seu, que é o terceiro ponto que eu vou dizer. Muitas das vezes, você não está progredindo mais na sua vida, indo mais à frente, subindo um degrau novo, porque você mesma é a pessoa que fala palavras negativas para você. Por exemplo, você fica doente. Por exemplo, você começa a ficar gripada. O que você fala? Tô morrendo de gripe, tô gripada, tô passando mal, tô muito mal já. Você já começa a falar aquilo. Você sentiu que a gripe quer chegar, começa a mudar o versículo da tua palavra aí, ó. O versículo da tua palavra foi ótimo, né? Mas começa a mudar a tua palavra. Poxa, eu tô sentindo que a gripe quer me pegar. Vai embora em nome de Jesus. Sai do meu corpo em nome de Jesus. Eu sou saudável, meu corpo é bom, tudo funciona, tudo vai pra frente. Minha irmã, acredite se quiser, até o corpo que não estava funcionando volta a funcionar. Ai, Rafa, mas é só palavra. Ué, não foi Jesus, não foi Deus que na Bíblia deu ordem para que os ossos que estavam espalhados se juntassem e formassem o corpo de novo através de uma palavra. Deus não criou o universo. Então você acha que a palavra é pouca coisa? Você acha que a palavra realmente é pouca coisa? Não pensa que o que você está falando é só uma bobagem. Eu não vou conseguir. Não vai dar certo. Eu não vou fazer isso não, porque nada acontece. Eu não tenho dinheiro. Então eu vou desistir. Já deu errado. Nem precisa tentar, porque a sua palavra já está semeando que não é para acontecer. Agora, quando você muda a sua palavra diante de circunstâncias, situações, seja o que for, um desejo, um projeto, um sonho, o seu dia a dia, né? No seu dia a dia, na sua vida, sobre você, as coisas elas vão se projetar para acontecer. A Bíblia, ela é explicada de forma muito linda até pela ciência. A ciência trabalha com o que Deus fala. Aquilo que você fala expressa movimentos no mundo espiritual que a ciência chama de universo. Então, aquilo que você fala vai produzir o acontecimento. Entende? Se você fica falando o tempo todo de problema, se você fica repetindo o tempo todo de uma circunstância, um problema, fala para um, fala para outro, fala para outro, fala para outro, fala para você mesma,
grava áudio, manda para as amigas, manda para todo mundo. Você está programando o teu espiritual para que esse problema continue, para que esse problema permaneça. Entende o que eu tô falando? Então você tem que mudar a tua mentalidade. Esse problema já foi resolvido, em nome de Jesus, Deus vai me dar sabedoria, em nome de Jesus as coisas estão resolvidas, as coisas vão se resolver, eu vou achar o caminho, eu vou achar a porta. Só fale para quem pode realmente te ajudar. Por quê? Quanto mais você libera aquilo que tem que ser liberado, mais você projeta o milagre. Por que eu tô falando isso? Ai, Rafaela, quem sou eu? Você é uma pessoa que tem poder na sua palavra porque Deus deu. Na Bíblia fala que assim como você pensa, assim é. Então, através da tua mentalidade, do teu pensamento, as coisas vão se projetar. Não é à toa que Deus fala, o coração do sábio ensina a boca. O coração, quando a Bíblia, muitas das vezes, quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de pensamento, ela está se referindo à mente, né? O coração, gente, ele não fala. Você concorda comigo? Só que a Bíblia, ela faz uma relação do coração em relação à mente. Por quê? Nós criamos uma simbologia, né? Nós criamos uma simbologia de que o coração é o lugar que tem sentimentos, emoções e tudo mais, porque é mais bonito visualmente falando. Mas se você procurar em várias traduções diferentes, você entende que a Bíblia, quando fala de coração, muitas das vezes, eu não vou dizer 100%, ela também está se referindo à mente. Porque é na mente que tem pensamento, é na mente que muita coisa acontece, é na mente, a mente gera o pensamento gera um sentimento, o sentimento gera uma ação, essa ação gera um resultado. E por aí o negócio começa do zero de novo. Deus, ele não brinca. Cuidado com o que você fala. Se você falar que o negócio não vai dar certo, não vai dar certo. Se você falar que o milagre não vai acontecer, não vai acontecer. Se você falar que aquele dinheiro não vai chegar, não vai chegar. Se você falar que você não vai realizar aquele sonho, você não vai realizar aquele sonho. Se você falar que a sua vida não caminha e não vai pra frente, ela não vai caminhar e não vai pra frente. Mas, Rafa, eu não consigo ser diferente. Infelizmente, isso também tem sido muito comum. O ser humano, no século em que estamos, tem se projetado sem perceber para aceitar o negativo, para falar o negativo, até sem perceber. Só que Deus não te chamou para falar o negativo, para declarar o negativo, para acreditar naquilo que você só está vendo. Deus te chamou para acreditar no milagre, porque se uma situação e circunstância puder acontecer só pela sua mão, não vai ser milagre. Só quando Deus entra no processo, muda a situação, faz um milagre, é que o negócio é milagre. Então tem coisas que vão estar na tua mão e você tem que ir pra frente com tudo, tem coisas que vão estar na mão de Deus. Mas vou te falar uma coisa, tem coisas que é uma mistura dos dois. Deus, ele vai te dar força e ele vai abrir a porta do milagre. Só que essa porta só vai abrir se você sair daqui, colocar o teu pé, ele coloca o chão e você chega na vitória. Então tem milagre que só vai acontecer na sua vida quando você tirar a bunda do sofá e falar assim, eu vou bater naquela porta lá, eu vou atrás daquele emprego, eu vou atrás daquela profissão, eu vou atrás daquele sonho, eu vou atrás, eu vou bater, eu vou pedir, eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás. Vai dar certo, vai acontecer, Deus vai me abençoar, a porta vai se abrir, o milagre vai chegar, o casamento vai acontecer, as bênçãos vão chegar até mim, eu ficarei rica, eu serei abençoada, a cura vai chegar. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. E aí, minha irmã, de tanto tu pedir, de tanto Deus, entendeu? De tanto Deus já movimentar o mundo espiritual a teu favor, você vai caminhando e ele vai colocando o chão para você pisar. Porque muitas das vezes é assim. Então existem 3 circunstâncias. É aquela que Deus já colocou na tua mão e você pode ir e vai dar certo. Existe aquela circunstância que não adianta tu fazer nada, é só a mão de Deus. E existe aquela circunstância que é a mistura dos dois. Você tem que agir pela fé para Deus abrir o milagre, para Deus fazer o milagre. Você precisa estar atenta ao que Deus fala, tá? Deus, ele não precisa nem se preocupar no que ele fala, porque ele pensa antes de falar. E ele está nos orientando a também pensar antes de falar. O que você tem falado, o que você tem acreditado, o que você tem pensado, o que você tem declarado, o que você tem decretado para você, para os outros, para as pessoas que estão próximas a você. Não esquece o que eu disse.
Quanto maior a intimidade que você tem com alguém, não importa o nível de relacionamento, maior a facilidade que você tem de falar. E muitas das vezes é aí que saem coisas ruins sem pensar. E aí você tem um problema muito sério. Pense antes de falar. Poxa, aconteceu uma situação ruim, aconteceu um negócio, eu tô irritada com uma pessoa. Olha, fulano, daqui a pouco eu falo com você. Ai, mas olha, daqui a pouco eu falo com você. Deixa a pessoa falando sozinha se precisar. Acalma teu espírito, acalma teu coração. Poxa, eu recebi uma proposta aqui no meu trabalho que eu preciso responder agora. Olha, eu posso responder você amanhã. Você tá entendendo? As circunstâncias, elas chegam e elas não abrem, elas não batem na porta, posso entrar? Não, elas só entram na tua vida. A circunstância só chega na sua vida. Mas quem decide qual será a reação diante das circunstâncias é você, nem é Deus. É você. Porque o próprio Deus pode falar assim, olha, não fala isso não. Cuidado, não fala isso não. E você toma a decisão de ir lá e falar. Então, a circunstância, a reação de acordo com as circunstâncias, quem decide é você. Tem coisa que está na sua mão. E por essa razão, Deus diz o quê? O coração do sábio ensina a sua boca. Ou seja, a mente prudente, a mente que tem sabedoria, a mente que pensa antes de falar, ela ensina para a boca, isso não, isso eu não falo, isso eu não vou falar, isso aqui vai dar problema, isso aqui não é bom. Eu vou segurar a minha língua, eu não sei de todas as coisas, eu não sou Deus. Segura a tua língua, dá um passo para trás, tá? Olha o versículo 24. Palavras agradáveis são como um favo de mel. Gente, o que é o mel? É algo doce, é algo bom, é algo muito gostoso, é algo que faz bem, né? Doce para a alma, naturalmente, né? Porque todo mundo gosta de ouvir aquilo que te faz bem. Então, se for para você falar coisa ruim, que vai atrapalhar a vida das pessoas, que vai amaldiçoar a vida das pessoas, que vai amaldiçoar a sua vida, que vai atrapalhar a sua vida, cala a boca. Não fala não. Fique em silêncio. Tá bom? Faça esse favor para você e para os outros. Eu quero deixar essa palavra com você hoje. Que Deus abençoe sua vida. E eu te espero no próximo episódio. Que Deus abençoe a sua boca. Que Deus abençoe seus pensamentos. Em nome de Jesus, que Deus cumpra teu propósito. Que Deus te dê sabedoria a partir de hoje. Em nome de Jesus, que Deus possa guardar a tua mente, tuas emoções. Que Deus possa guardar os teus caminhos. Que Deus te dê sabedoria com as pessoas que são íntimas a você. Em nome de Jesus. Até nosso próximo episódio.